temendo, fui e escondi teu talento na terra. Emmanuel intitula o seu comentário, Tenho Medo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre algo que muitas vezes é a causa da nossa paralisação. E, consequentemente, porque a gente fica paralisado, a gente não age, a gente não progride, a gente não cresce, nós não cumprimos com as nossas responsabilidades, às vezes somos até negligentes com o dever que nos cabe realizar e, com certeza, deixamos de progredir. Sim, nós estamos falando daquele sentimento que muitas vezes é a causa da nossa paralisação, que se chama medo. Muitas vezes nós deixamos de agir por medo. E esse medo nos paralisa em diversos campos da nossa vida. Na área profissional, na área dos relacionamentos, no nosso crescimento espiritual, no que a gente vai fazer para se melhorar. Quem de nós já não passou por aquela situação de surgir uma boa ideia, algo que a gente fala assim, nossa, isso vai ser muito bom, pode ser útil para mim ou para outra pessoa, mas de repente vem aquele receio que vai crescendo, tomando forma, vira um medo, medo da opinião, medo da exposição, medo de não dar certo, medo de fracassar, e a gente acaba paralisando e não fazendo nada. O medo está na origem, na causa de muitas dessas ocasiões em que nós paralisamos. Agora, para que a gente possa entender o medo, nós devemos refletir com um pouco mais de atenção sobre o que ele significa. E lembramos que o Evangelho não deixou de tratar do medo. Na parábola dos talentos, o que é que aquele servo infiel que tinha recebido apenas uma moedinha alega para o Senhor como causa dele não ter multiplicado aquele recurso, enquanto outros que haviam recebido maior soma haviam trabalhado e multiplicado? O que aquele servo diz quando é indagado pelo Senhor por que é que ele não havia produzido, multiplicado? Ele fala que ficou com medo. Ou seja, o medo também está presente no Evangelho. O Evangelho não deixaria de abordar, de endereçar essa questão que é tão presente nos nossos dias, que muitas vezes determina algumas decisões. Vou dar uma paradinha aqui só para corrigir. Esse sentimento que muitas vezes determina o curso de ação que nós escolhemos. Então, vamos lá. Para que a gente possa refletir em profundidade sobre o medo, é preciso que nós separemos o que é a emoção do medo, do sentimento do medo. Essa divisão ela é mais didática para que a gente possa entender dois fenômenos que são distintos, muito embora tenham elementos em comum. Nós, enquanto seres biológicos, fomos desenvolvendo ao longo da nossa evolução várias respostas ao ambiente. E dentre essas muitas respostas que a gente desenvolveu porque a gente foi aprendendo, porque a gente foi se desenvolvendo, foi crescendo, uma dessas respostas é o medo. Aquele impulso que surge diante de uma ameaça, diante de um perigo. E é importante que esse impulso surja, porque do contrário a gente poderia ter uma postura temerária diante das coisas. Imaginemos, diante de uma situação de perigo, a gente agir de maneira totalmente despreocupada, desatenta. Ou seja, isso não é sinônimo de coragem, muito menos de sabedoria, mas da ausência dessa consciência acerca do perigo, acerca do problema, acerca da ameaça. Então, num sentido biológico, o medo surge como uma resposta a determinados estímulos, determinadas situações, determinados acontecimentos. E é importante que seja assim. Ele está presente nas formas mais simples de vida e não poderia deixar de também estar presente no ser humano. Só que existe uma outra expressão que aí não é esse impulso inicial, mas é o sentimento de medo. E esse sentimento
ele traz como elemento constituinte, né, o que ingredientes da sopa do sentimento, não só esse impulso diante de um estímulo, mas também pensamentos, julgamentos, memórias, avaliações que não fazem parte daquilo que está à nossa volta. São construções mais ou menos acertadas, mais próximas da realidade ou menos próximas, mais corretas ou incorretas, mas que estão dentro da nossa própria cabeça, dentro da nossa própria mente. Então lembremos, por exemplo, o caso da parábola. O Senhor não ficou ali ameaçando aquele servo infiel. Ele nem estava presente quando surgiu aquele sentimento de medo. O sentimento de medo surge de um julgamento, de uma avaliação, de algo que poderia acontecer e foi alimentando naquele servo essa postura de não agir e por isso ele acabou não multiplicando o talento que havia sido colocado nas suas mãos. Então, a gente precisa separar esses dois elementos. Por quê? Porque se o medo ele tem o seu papel do ponto de vista biológico, ele é uma resposta cerebral, neurológica, fisiológica adequada a determinados estímulos, o sentimento de medo deve ser analisado com muita cautela. E aqui tem uma receita muito simples para a gente poder identificar se nós estamos no campo daquele impulso biológico ou se a gente está no campo do sentimento. Surgiu o medo? Aquele medo passou ali 1, 2 segundos, ele ainda está presente? A gente olha em volta. Tem um tigre te perseguindo, tem um cachorro querendo te morder, tem uma cobra, tem uma aranha, tem uma situação de perigo mesmo. Se você olhar em volta depois de 2, 3 segundos e não tiver nada disso, você está muito provavelmente no campo do sentimento. E aí é preciso avaliar, porque às vezes nós estamos simplesmente cedendo ao medo, não por conta de coisas que de fato podem acontecer, porque no futuro pode acontecer de tudo, inclusive nada, como diz o ditado mineiro. Pode acontecer de tudo amanhã, inclusive nada daquilo que a gente está esperando que seja ruim, nenhuma catástrofe, nenhum problema. Então nós não devemos deixar de agir hoje temendo o dia de amanhã. Por isso, entrando nesse campo do sentimento, nós precisamos tomar uma decisão. Se nós vamos, de fato, ceder a esse sentimento ou se a gente vai agir com coragem. E lembrando que coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de agir, de seguir adiante, de prosseguir apesar do medo. E em muitas situações da nossa vida, nós precisamos ter a coragem de agir, de multiplicar aquilo que nos foi dado por um tempo como responsabilidade, como algo para a gente cuidar, de perseguir novos projetos, novos ideais, melhorias, ações de auxílio ao próximo, e muitas dessas circunstâncias vão exigir da gente essa capacidade de agir, apesar do medo. Só que agora a gente já sabe que muitas vezes esse medo surge não em função de ameaças concretas, reais, iminentes, mas em função daquilo que nós alimentamos dentro da nossa própria cabeça e que podem nunca se concretizar e por isso não devem servir de justificativa para que nós paralisemos a nossa marcha na direção da evolução, do progresso, do crescimento, do auxílio, da autotransformação. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 25, é um trecho da parábola dos talentos e nos diz: temendo, fui e escondi teu talento na terra. Emmanuel intitula o seu comentário, Tenho Medo. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribuiu ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Recebera mais reduzida possibilidade de ganho, contar apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante na narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam,
e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Um medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Uma bela e profunda página de Emmanuel, trazendo-nos à reflexão essa sensação, esse sentimento que muitas vezes nos paralisa e que não deve servir de justificativa para que nós deixemos de realizar a parte que nos cabe. E o desafio para a gente hoje é exatamente dar uma olhada na consciência, na nossa mente, ir lá na gaveta, pegar alguma coisa que a gente sabe que deveria fazer, ou deseja fazer, ou quer fazer, e que o medo do julgamento, o medo do fracasso, o medo da gente não ser compreendido, está nos paralisando. Seja qualquer sentimento de medo que esteja nos paralisando de realizar algo que nós lá no fundo sabemos que pode ser útil, pode ser importante. E o desafio para a gente hoje vai ser exatamente agir apesar do medo. Pode ser um telefonema, pode ser uma mensagem que a gente tenha que escrever, pode ser uma conversa que nós estejamos postergando, pode ser um processo de renovação, cada um vai escolher o seu. Mas o desafio para hoje é agir apesar do medo, na direção do nosso progresso, do nosso crescimento, do nosso aperfeiçoamento e da contribuição com aqueles que estão à nossa volta. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!